Olá, meus irmãos, paz seja convosco, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Hoje nós estamos aqui celebrando o nosso culto de missões, o terceiro domingo do mês de junho, e nós estamos aqui nesse dia para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aonde você estiver, se você puder neste momento fechar os seus olhos, nós vamos orar para darmos início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Neste momento, Senhor, nós queremos cultuar a Ti, Jesus. Nós queremos ser achados como verdadeiros adoradores. Nós queremos entregar agora o nosso melhor louvor diante do Senhor, Deus. A nossa adoração verdadeira nas Tuas mãos. Espírito Santo, faz-se presente agora na minha vida e na vida de cada pessoa que está acompanhando agora este vídeo, Senhor. Vem falando ao coração, vem repreendendo todo o mal, tudo que não seja do Senhor, tirando desde já toda dureza, toda incredulidade do coração. Que todo mal, Senhor, caia por terra e que possamos nesse momento estar livres e de coração aberto para receber a Tua palavra, para sermos assim ensinados por Ti, Senhor, e ministrados pelo Teu Santo Espírito. O Senhor é aquele que cura, que salva, que restaura, que liberta. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós e nós te agradecemos por tudo. Também te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas falhas que nós cometemos. Tem misericórdia das nossas vidas. E vem nos ajudando a cada dia, a cada amanhecer, Senhor. Abençoe estilar esta família, esta vida agora, Deus. Supra todas as necessidades, Pai. Porque Tu és um Deus de amor e de misericórdia, Pai. Nós queremos estar aos Teus pés, aos Teus braços. Nós queremos nos render neste momento, na certeza do Teu amor, Senhor. Fala conosco, Senhor Santo. Abençoe estilar esta vida. No nome de Jesus nós oramos. E nós já Te agradecemos, Senhor. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Sobre esta casa agora, Espírito Santo, sobre esta família, fazendo conforme o Teu querer e a Tua vontade, Jesus. Enche este lugar, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Senhor. Sim, Senhor, sermos inundados por Tua glória, Espírito Santo. A Tua glória enche as nossas vidas, enche o nosso lar, e sobre as nossas casas agora, Senhor Jesus. Vem com cura, vem com restauração, vem com fortalecimento sobre cada um, Espírito Santo. O Senhor conhece e sabe as nossas necessidades, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Enche-nos, Senhor. Muito mais de Ti, Espírito Santo. Muito mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser ministrados por Ti. Nós queremos ser ministrados pelo Teu amor, pela Tua glória, pela Tua Shekinah sobre nós, pelo Teu bálsamo que traz cura, Senhor. Muito mais, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Santo é o Senhor, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias seja dado ao nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Não há outro como o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Só Ele é. Amém? Você pode, neste momento, abrir a sua boca aí onde você está, começar a declarar a Ele palavras de louvor, palavras que engrandecem o nome do Senhor, que exaltam a Ele. Você está aí com a sua família, adore o Senhor junto com a sua família, exalte, bendiga o nome do Senhor, daquele que vive e daquele que reina para todo sempre, aquele que tem cuidado de cada um de nós, que tem zelado por cada um de nós. Não há outro como o Senhor, não há outro Deus como o nosso Deus. O amor dele é incomparável, o amor dele é incomparável sobre cada um de nós. Aleluia, Jesus. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Dê glórias ao nome do Senhor. Glorifique e exalte o nome dEle. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Ele é maravilhoso, Ele é santo, santo. Não há outro como Tu, Senhor, não há, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem com a Tua presença. Vem com a Tua glória, vem com a Tua Shekinah. Aleluia, Jesus. Pois nós queremos muito mais de Ti, muito mais da Tua presença, Senhor. Muito mais, Senhor, sendo derramado sobre cada um de nós e muito menos de cada um de nós. Mais de Ti, menos de mim. Como João Batista ali, ele descrevia que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos Seus pés. Então que o Senhor Ele cresça sobre cada um de nós, que Ele apareça, que nós venhamos diminuir, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Sim, Senhor Jesus, somente Ti é digno de toda honra, de toda glória, Senhor Jesus. E Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória, todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que somente Ele cresça, que Ele apareça, que nós venhamos diminuir diante da glória do Senhor, diante da majestade dEle. Amém? Que neste momento todo o nosso espírito, todo o nosso ser se renda a Ele. Que tudo aquilo que há em cada um de nós seja para exaltar, para louvar, para engrandecer e bendizer o nome do Senhor.
Aleluia, Senhor. Sim, Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Sejamos servos uns dos outros. É isso que Jesus nos ensina. Grande é Ele. Quem tem que crescer é Ele. Que cada vez mais nós possamos estar à disposição de sermos servos do Senhor, servir uns aos outros, servo de todos os irmãos. É isso que a palavra nos ensina. Que cada vez mais nós possamos ser isso na presença do Senhor. Amém? Somente Ele cresça, somente Ele apareça, que nós venhamos diminuir diante da glória do Senhor, diante da presença do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus amado. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir diante da presença dEle. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Nesse dia eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, nesse culto de missões, né? E com certeza nós vamos aqui, o Senhor tem algo a ministrar sobre os nossos corações, acerca da sua palavra que é santa, bendita, verdadeira, né? Não falha. Com certeza aquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, a gente crê que assim acontecerá no nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Eu estarei compartilhando com os irmãos acerca desta palavra. Lucas, capítulo 15, versículo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém? Somente esses 2 versículos deste capítulo, para que nós possamos aqui ser ministrados pelo Senhor. Vamos orar por esta palavra. Senhor, nós oramos pela Tua palavra e para que ela seja direcionada aos nossos corações sem nenhum empecilho, sem nenhum impedimento. Tudo que não seja do Senhor, que queira atrapalhar, impedir esse momento agora, caia por terra no nome de Jesus. Mais uma vez eu oro para que o Senhor tire dos nossos corações toda a dureza, toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual. Destapa agora os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. E que eu seja simplesmente, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, um canal. E que através de mim, sendo instrumento nas Tuas mãos, Pai, o Senhor possa me usar para abençoar a vida, Senhor. Que as pessoas sejam ministradas pelo Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Que toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber. Porque não há outro como Tu, Senhor. Fala conosco. Nós queremos Te ouvir. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Culto de missões, domingo de missões. E eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra acerca do maior missionário que já existiu sobre a terra, né? Já andou sobre a terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele é o maior exemplo de missões. E até na lição da escola bíblica, a lição passada, a lição de número 7, nós falamos a respeito sobre missões, né? E nós aprendemos muito acerca de Jesus. Ele nos ensina muito a respeito de missões. E aqui nós estamos lendo um texto, no capítulo de número 15, que Jesus ele tinha e ele tem, né, o dom de atrair as pessoas até si, né? As pessoas ainda hoje são atraídas até Jesus. E onde Jesus estava, as pessoas gostavam de estar ali. E todos os publicanos e pecadores iam ali para ouvir Jesus, né? Porque foi uma oportunidade que essas pessoas tiveram que elas até então não tinham. Os publicanos e os pecadores, elas não tinham a oportunidade de ouvir a palavra acerca do reino de Deus, porque eles eram excluídos da sociedade por conta dos atos que cometiam, por conta dos seus pecados e por conta da vida que eles levavam. Então, eles não tinham acesso às sinagogas, eles não tinham acesso ao templo, eles eram excluídos. Mas quando Jesus chega para anunciar o reino dos céus, o reino de Deus, essas pessoas agora, elas têm acesso até Jesus. Tanto os publicanos como os pecadores podiam agora ouvir acerca desta mensagem, acerca desta palavra. E ali estavam muitas pessoas com eles, os publicanos e os pecadores, para ouvir Jesus. Enquanto isso, do outro lado, do outro ponto da mensagem, a gente vai ver que e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E é acerca desses dois grupos que eu quero falar um pouco, os fariseus e os escribas. Um pouco só eu vou falar. Esses dois grupos, eles eram dois grupos religiosos daquela época. Os fariseus, eles tinham por sua vez a incumbência de guardar a lei, né? Eles conheciam muito bem a lei, eles citavam muito bem a lei. Eles tinham esse conhecimento por completo de toda a lei, né? E os fariseus, eles não deixavam nada passar em branco, né, acerca da lei, né? Assim como os escribas também. E esses dois grupos, eles são muito citados no Novo Testamento, e Jesus várias vezes vai citar acerca desses dois grupos. E eles ficavam revoltados porque Jesus sentava com os publicanos e com os pecadores, e além disso ainda comiam com eles, ainda participava de uma ceia da mesma mesa a qual essas pessoas sentavam. E isso para os fariseus e os escribas era inadmissível, porque essas pessoas não eram dignas de receber o Evangelho, de receber a palavra de Deus. Essas pessoas não eram dignas nem sequer de fazer parte das pessoas que iam até ali para adorar a Deus. Elas eram totalmente excluídas do reino, dos segmentos religiosos que naquela época ali existiam. Mas esse grupo de fariseus, Jesus ele vai citar muitas vezes, e todavia que Jesus vai se referir aos fariseus, você vai ver Jesus se referindo a eles em um certo tom, digamos assim, ou de uma certa maneira que não era tão comum se ver Jesus se referindo a outros grupos. A gente vai ver no Novo Testamento que por várias vezes Jesus esteve com muitas pessoas erradas, com muitas pessoas que faziam o que era errado, com pecadores, com publicanos, né, com traidores. Mas quando Jesus se vai falar com os fariseus, né, quando Jesus vai retratar esse grupo de pessoas, é como se o tom de Jesus mudasse, né? É como se esse grupo eles não davam ouvido àquilo que Jesus falava, e todavia que iam até Jesus era somente para reprovar Jesus, para acharem Jesus ali algo que fosse digno de uma reprovação. Então vamos lá. Neste texto que nós acabamos de ler, Jesus estava com os publicanos e os pecadores. Por quê? Porque foi justamente para esse tipo de pessoa que Jesus veio morrer. Que Jesus veio morrer naquela cruz do Calvário. Justamente para aqueles que não tinham mais jeito. Ele mesmo vai dizer na sua palavra: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, os publicanos e os pecadores eram perdidos naquela época, né? Eram os perdidos. Eram aqueles que eram rejeitados pela sociedade, excluídos da sociedade. Mas Jesus veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido, né? E isso se estendeu e chegou até mim
chegou até muitas pessoas. Quem sabe você se acha uma pessoa também perdida, uma pessoa excluída, uma pessoa que talvez não tenha mais jeito, mas Jesus veio justamente para nos salvar, para pessoas assim como eu, talvez seja como você aí que está se sentindo um perdido, se sentindo um excluído. Mas aí, os fariseus, né? Pessoas que aplicavam a lei. E por que Jesus Jesus não tinha diálogo com essas pessoas? Por que Jesus não tinha ali, não faziam com os fariseus aquilo que ele fazia com os publicanos e pecadores? Justamente por isso, porque eles não se chegavam até Jesus. Todas as pessoas que se chegaram até Jesus, que vão até Jesus, elas não são rejeitadas por Jesus. Mas o que acontecia com os fariseus e com os escribas é que eles iam até Jesus fisicamente, mas no seu coração eles já haviam rejeitado a Jesus. Eles rejeitaram a Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Então, por mais que os fariseus estivessem ali, eles estavam só de corpo, mas de coração, o coração tinha rejeitado Jesus, porque Jesus fazia aquilo que eles não concordavam que deveria ser feito. Porque o mal dos fariseus é esse, eles queriam colocar Deus em um padrão a qual eles achavam que santidade era aquilo ali, a qual eles achavam que Deus só agia daquela maneira que eles pensavam. Eles não conheciam acerca do amor de Deus e acerca da graça de Deus que veio ser derramada em Jesus. Nada disso eles aceitavam. Eles só aceitavam um padrão a qual já havia sido colocado no coração deles de uma religiosidade, né, de uma vida aparente. E não uma vida transformada por dentro, mas uma vida que mostrava aparentemente ser aquilo que eles gostariam de ser. Então Jesus, por várias vezes, você vai ver que no coração de Jesus ali havia, não sei se a palavra certa é essa, um tipo de revolta contra este povo, contra este segmento, contra esses religiosos. Por quê? Porque eles eram falsos, somente por isso. O mal dos fariseus não era guardar a lei. O mal dos fariseus não era conhecer a lei, mas o mal dos fariseus era a hipocrisia que eles tinham no coração. Era a falsidade que eles passavam para o povo. Porque nós vamos ver em textos, a palavra vai nos dizer que eles colocavam fardos sobre as pessoas, que nem eles eram capazes de carregar ou de suportar. Então o que indignava Jesus, também não sei se eu posso usar esta palavra, mas o que causava a indignação no coração de Jesus era justamente isso. Eles mostravam uma coisa, mas por dentro eles eram outra. Jesus não tem problema com o pecador. Jesus não tem problema com pessoas que falham. Jesus não tem problema, a gente não vai encontrar problema de Deus para conosco, da palavra para conosco, nas nossas falhas, nas nossas quedas, em ser um pecador, não. Mas a gente vai encontrar advertências e a gente vai encontrar a palavra nos exortando quanto a isso, a falsidade, a hipocrisia, a você mostrar uma coisa, mas por dentro você é outra, a você querer que as pessoas pensem algo de você, mas você sabe que por dentro você não é nada daquilo que as pessoas estão pensando. Então aí existe um confronto na palavra de Deus. E os fariseus, eles eram hipócritas, os fariseus, eles eram falsos. Eles vestiam-se muito bem, eles citavam muito bem a lei, eles cobravam do povo muito bem, mas eles não obedeciam, mas eles não realizavam, eles não faziam aquilo que a palavra ensinava. Então por isso que houve esse choque, por isso que houve esse confronto entre Jesus e os fariseus, porque Jesus veio para nos transformar por dentro, mas os fariseus só viviam uma transformação por fora, uma transformação de aparência, uma mudança de aparência. Mas Jesus não aceitava aquilo, como Jesus não aceita. Jesus não quer me ver transformado por fora. Jesus não quer que eu mude a minha aparência por fora, mas Jesus quer fazer uma transformação, uma mudança em mim por dentro. A obra que o Senhor vem realizar é dentro do meu coração. Então, os fariseus não aceitavam isso. E eles que criticavam Jesus por várias vezes, murmuravam contra Jesus. E esse grupo de fariseus, ele existe até hoje e sempre vai existir, né? São aquelas pessoas
aquele tipo de pessoa que está sempre dizendo o que você deve fazer, o que eu devo fazer, que sempre que a gente vacila está ali para nos corrigir, dizendo, olha, você errou nisso, mas eles não vivem aquilo que prega. Eles não vivem aquilo que tanto exige que eu e você venha mudar, venha ser transformado. Então é muito fácil citar leis, citar a palavra. É muito fácil exigir de você uma mudança, uma transformação. Mas a obra do Espírito Santo, ela não age assim. A obra do Espírito Santo, ela age primeiro na minha vida. O Espírito Santo vem para agir na minha vida. E quando eu sou transformado pelo Espírito Santo, eu não vou exigir de você uma transformação. Quando eu sou transformado pelo Espírito Santo, eu não vou ser um julgador na tua vida, um acusador na tua vida. Mas quando eu sou transformado pelo Espírito Santo, eu vou ser um auxiliador na tua vida, para que você também possa ser transformado. Para que você também possa buscar uma mudança e uma transformação que acontece dentro do nosso coração. É isso que o Espírito Santo vem fazer nas nossas vidas. É isso que Jesus vem fazer nas nossas vidas. Então Jesus sempre vai nos alertar quanto a isso. Nós vamos ler outro texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Quero que você abra comigo o Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 16. Mateus capítulo 16. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Mateus 16, verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres pão? Não compreendeis ainda nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então é interessante porque Jesus estava indo com seus discípulos agora para o outro lado, e Jesus foi fazer uma orientação aos seus discípulos. E isso me chamou a atenção, porque Jesus ele não disse assim, olha, quando a gente chegar do outro lado, para o lugar que a gente está indo, eu não quero que vocês tomem cuidado com os feiticeiros que lá existem, ou com aquelas pessoas que não servem a Deus que lá existem. Não, mas Jesus vai chamar a atenção dos discípulos para que eles tenham cuidado exatamente com aquelas pessoas que se diziam ser de Deus que naquele lugar existia, que eram os fariseus e os saduceus. A orientação de Jesus não foi para que eles tomassem cuidado com aqueles que não serviam a Deus, mas para aqueles que se diziam verdadeiramente ser servos de Deus, que conheciam a verdade, que pregavam a verdade. Então Jesus diz aos discípulos, cuidado com este povo, cuidado com eles, com o fermento. E aqui Jesus vai usar uma substância, e às vezes na Bíblia a gente vê Jesus falando, Deus falando de coisas que nós devemos tomar por exemplo, coisas que às vezes representam o que é mal, mas que às vezes também representam o que é bom. Por exemplo, quando a Bíblia vai citar a respeito da serpente, aí a gente vê que a serpente ali ela foi sagaz, ela foi usada pelo inimigo para proporcionar a queda do homem lá no Jardim do Éden. Mas porém, lá em Mateus também a gente vai ver que Jesus disse assim, olha, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, a gente vai ver que outra passagem, Jesus vai falar acerca do fermento, e o fermento representando a palavra, o Evangelho. E agora nós estamos vendo Jesus falando acerca do fermento que os fariseus usavam. Por quê? Porque o fermento ele é uma substância que ele não se deixa ser influenciado, mas ele influencia. Não importa se você pegar
quilo de farinha de trigo, colocar numa vasilha, e ali você colocar 30 gramas, 10 gramas de fermento, ele vai fazer a influência dele naquela massa sem ser influenciado por toda a massa que ali está. Não importa a quantidade de massa, o fermento nunca vai se tornar massa, mas ele vai sempre tornar uma mistura diferente na massa, ele influencia. Então é isso que Jesus está dizendo, vocês tomem cuidado quando chegar lá, porque eles já estão cauterizados nos seus ensinamentos. E o que eles vêm? Eles vêm como fermento para distorcer aquilo que eu estou ensinando para vocês. O que eu tenho passado para vocês acerca do reino de Deus, o que eu tenho ensinado a vocês acerca do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão. Os fariseus, com o fermento deles, que já está ali pronto, já não se mistura, é aquela visão que eles têm, é aquele ensinamento que eles têm, e eles não abrem o coração para isso ser mudado, então eles vão querer ser influência na vida de vocês, eles vão querer fermentar isso no coração de vocês, trazendo dúvida, incerteza, fazendo com que vocês duvidem. Isso não está na Bíblia, mas é conjectura minha que Jesus possa ter falado para os discípulos ali. O alerta era esse: tome cuidado com o fermento dos fariseus. É uma substância que não tem mais, não se é mudada. Eles vão continuar assim, achando que vão ser salvos pelas obras. Eles vão achando que vão ser salvos pela aparência, achando que vão ser salvos por impor sobre os outros regras, costumes. Eles acham que é isso que vão salvar eles. Mas eu tenho falado para vocês, a palavra, o Evangelho, Jesus tem nos ensinado que é muito diferente de tudo isso. Então tome cuidado com o fermento dos fariseus. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Jesus não impediu dos discípulos ouvir o que os fariseus iam falar. Jesus não cercou os seus discípulos e protegeu eles e disse assim: não, vocês não vão ouvir os fariseus. Não, mas Jesus disse: quando vocês ouvirem eles, tomem cuidado, para que vocês não venham se alimentar do fermento deles. Para que vocês não venham se alimentar. Tanto é que Jesus estava falando acerca de alimento, que eles pensavam que era porque eles não tinham levado os pães. E eles disseram: é porque nós não trouxemos pães. Jesus: não estou falando desse alimento físico, eu estou falando de um alimento espiritual, porque a fé ela vem pelo ouvir, diz a mensagem do Senhor. Então quando você começa a ouvir fermento dos fariseus, ser alimentado por aquilo ali, você começa a decair da graça do Evangelho, daquilo que Jesus tem para a sua vida. Então, Jesus alertou seus discípulos, e eu achei muito interessante. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas eu não tinha atentado ainda para isso, né? A preocupação de Jesus não era se os discípulos iam ter contato com pecadores, com publicanos, não. Mas a preocupação de Jesus foi o contato que os discípulos iam ter justamente com aqueles que se diziam ser de Deus. Porque o perigo hoje é esse. É justamente aqueles que se dizem, né, ser o dono da verdade, conhecedor da verdade, e impõem sobre os outros fardos que nem eles podem carregar. Então Jesus, sempre que se dirigia aos fariseus, irmãos, era na pancada. Sempre que Jesus se dirigia aos fariseus, era ali batendo neles mesmo. Porque eles eram duros de corações, incrédulos. Não conheceram a oportunidade que foi dada da salvação acerca de Jesus. Então, nós precisamos ter cuidado de não sermos fermentados, cautelai-vos do fermento de pães. Não do fermento de pães, Jesus está dizendo, mas da doutrina dos fariseus, dos saduceus. A doutrina que eles impunham ali, que eles colocavam. Falando sobre doutrina, a gente está na escola bíblica aí abençoado, falando sobre os falsos ensinos, tem sido bênção, né? A gente tem aprendido muito sobre heresias, sobre falsos ensinos, sobre doutrinas, usos e costumes, né? Então tem sido uma bênção para as nossas vidas. E Jesus tinha esse cuidado com os discípulos acerca dos fariseus. Em outro texto também, ainda em Mateus, no capítulo de número 23, eu não vou ler todo, mas você pode ler aí na sua casa, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13 até o versículo 36, Jesus ele vai só ali dizer sobre os fariseus
usais, né? Só o primeiro versículo de número 3 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus vai criticar os fariseus. Olha, vocês são hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são hipócritas. Vocês estão fechando a porta do reino dos céus diante dos homens. Por que eles estavam fechando? Porque eles estavam impondo sobre os homens suas regras, suas doutrinas, os seus costumes, que Deus era somente daquela maneira que eles achavam, que eles pensavam. Então os publicanos não tinham direito, os pecadores não tinham direito ao reino do céu, porque eles fechavam a porta para eles. E Jesus está dizendo: nem vocês entram e nem deixam aqueles que querem entrar. Vocês ficam impedindo a salvação, colocando sobre fardo pesado sobre as pessoas, não dando direito à graça, à misericórdia, o amor, o perdão de Deus. Para vocês, os fariseus, não existe perdão de Deus para quem peca, para quem falha. Só que Deus, na sua infinita bondade, amor e misericórdia, nos mostra o seu amor e perdão na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus está dizendo: ai de vós, fariseus, porque vocês são hipócritas. Vocês se mostram uma coisa por fora, mas por dentro vocês são diferentes. Vocês têm uma aparência de santidade, mas dentro do coração de vocês estão podres. Vocês são sepulcros caiados. Jesus diz isso também quanto aos fariseus: vocês são sepulcros caiados, pintados por fora, mas dentro vocês estão podres. E vocês não estão entrando no reino dos céus porque vocês não se arrependem das obras de vocês, e nem estão deixando quem quer entrar. Vocês estão sendo empecilho, colocando peso, colocando fardo que nem vocês são capazes de carregar. E aí, se você for ler aqui esse texto, é só ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está dizendo: vocês rodeiam o mar e a terra, procurando fazer ali uma pessoa, um discípulo. Quando você faz essa pessoa, você torna ele ainda mais filho do inferno 2 vezes mais do que vós, porque vocês enchem a pessoa de uso e costume, vocês enchem a pessoa de doutrinas que são de vocês, mas vocês não mostram para ele a graça, o amor, o perdão e a misericórdia de Deus. Então, ai de vós. E aí vai continuar: ai de vós, guias e cegos. Vocês são guias e cegos. Cegos, guias de cego. E todavia que Jesus vai se retratar aos fariseus, Jesus vai se retratar a este povo na pancada, porque eles não abriam o coração para o Senhor Jesus. Então, irmãos, não seja um fariseu, nem se alimente do fermento que eles têm, mas seja um discípulo do Senhor. O que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é você entender que você tem falhas, que você tem defeitos. Ser discípulo de Jesus é você entender que pode acontecer de você o traído, pode acontecer de você o abandonado, porque todos os discípulos fizeram isso. Ser discípulo de Jesus é ter um entendimento que pode ter uma palavra que Jesus está ministrando ali, pregando através da vida de uma pessoa, o qual eu não gosto, como aconteceu. Muitos dos seus discípulos os deixaram. Porque ser discípulo de Jesus é entender a nossa humanidade, fraqueza, fragilidade, sabendo que só Ele é perfeito, santo e Deus verdadeiro. Ser discípulo de Jesus não é vestir uma roupa, uma capa que nos torna um super-herói, a qual nunca mais iremos cair ou falhar na nossa vida. Não! Ser discípulo de Jesus é ser como Pedro, que agora estamos dizendo: Senhor, te amamos, não queremos te abandonar.
e mais tarde a gente está vacilando na fé. Isso é ser discípulo de Jesus. O fermento dos fariseus quer nos tornar algo por fora. Mas o Espírito Santo quer nos consolidar por dentro. E eu não estou dizendo que ser discípulo de Jesus é viver uma vida de qualquer jeito, viver uma vida no pecado. Não, não. Mas ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus e ser ministrado por Jesus, é cada vez mais entender, irmãos, que nós não somos nada e que tudo é Ele. Tudo é o Senhor. Se vencemos, se perdemos, se choramos ou se rimos, tudo é o Senhor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então os fariseus estão aí. Os fariseus estão aí tentando nos dar do seu fermento, nos colocar uma hipocrisia no nosso coração, nos fazer julgadores. Os fariseus sentavam para ouvir Jesus, querendo apanhar Jesus em qualquer palavra que Jesus dissesse. Tem muito fariseu hoje que está ouvindo mensagem, pregações, na hora que o pregador fala uma vírgula errada ali, um ponto fora do lugar, aí já está lá criticando. É falso cristão, é heresia. É isso que os fariseus eles estão atrás de erro na vida dos outros. Enquanto que o verdadeiro discípulo, ele está tentando ganhar almas para o reino de Deus. Ele está tentando levar a salvação, levar o evangelho de Cristo, para que as pessoas possam ser salvas. Provérbios vai nos dizer que aquele que ganha almas, sábio é. A palavra do Senhor nos ensina isso. Nós somos chamados para ganhar almas, para levar as pessoas ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então não se deixe e não seja um fariseu nesta terra. Seja um discípulo do Senhor. Discípulo do Senhor que está sendo tratado, moldado, treinado, capacitado a cada dia pelo Senhor, pela palavra. Cada dia o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece. Mas nós somos falhos. Mas o amor de Deus, o perdão, a graça, a misericórdia, ela se renova todos os dias nas nossas vidas. Então, Jesus orientou seus discípulos contra os fariseus. Tenham cuidado. Tenham cuidado contra o fermento dos fariseus. E aquele povo nunca abriu o coração para o Senhor. O grupo dos fariseus, dos saduceus, foram eles quem impulsionaram ali Pilatos a crucificar Jesus. Quando Pilatos disse, eu tenho aqui um ladrão, Barrabás, quem eu devo soltar? Soltarei a Jesus. E ali eles começaram a gritar, crucifica, crucifica. E a multidão acompanha ali aquele grupo, dizendo crucifica. Jesus ali foi crucificado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então, se firme na palavra do Senhor. Se firme na palavra do Senhor. Deixe Jesus ministrar o teu coração. Deixe o Espírito Santo ser o teu Senhor. Deixe que a palavra venha cada dia mais te fortalecendo, te renovando, te levando para ser aquilo que o Senhor quer e tem para que você seja. Amém? Porque muito melhor do que pregar o verdadeiro Evangelho é viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Jesus, onde ele diz que o amor é mais excelente do que todas as coisas. Se a gente não tem amor, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta orar, porque sem amor nada seremos. Deus é amor. Então que o amor de Deus invada os nossos corações. Amém?
Essa era a palavra que eu queria compartilhar nesse culto de missões. Nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor, oramos e te damos graça pelo Senhor, pela tua palavra, pela tua presença sobre as nossas vidas. Nos ajuda cada dia a estarmos firmados no Senhor. Não nos deixe, Pai, ser contaminado pelo fermento dos fariseus, pela hipocrisia. Não nos deixe ser contaminado a viver uma coisa aparente, mas não sermos transformados verdadeiramente por dentro. Mas nos transforma, Espírito Santo, para a glória do teu santo nome. Nós oramos por todos os nossos missionários que estão espalhados por este mundo, por este país. O Senhor abençoe toda a obra missionária no nome de Jesus, Deus amado. Abençoe esta casa, este lar, esta vida e esta família que está acompanhando este culto agora. Que o Senhor nos cada vez mais derrame da tua presença e do teu Espírito Santo sobre nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude nas nossas fraquezas. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus em Cristo te abençoe. Abençoe sua casa, seu lar e sua família cada vez mais. E cada dia mais nós possamos buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas, obedecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra, vivendo em amor.